programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes em maior profundidade. E o nosso tema é o jornalismo digital. Estamos aqui no estúdio com o Fábio Miranda, da TV Itapê, apresentador do Telescópio, e com o Rodrigo Roque, do Jornal de Itapetininga. Tudo bem com vocês, Fábio? Tudo ótimo, muito obrigado, Edmundo. Rodrigo. Obrigado, Edmundo, pelo convite aí. Estou aqui na condição de aluno de vocês dois. Entrevistado, né? De entrevistado. Você E aprendiz. é um professor, você Não, eu sou aprendiz sempre. Fábio, começar por você que tem mais tempo no jornalismo. Fala um pouquinho dessa mudança, né, do jornalismo impresso, né, para o digital. Você que trabalhou com impresso e agora está trabalhando no digital. É verdade, verdade. A mudança, a tecnologia trouxe mudança, obviamente, em todos os segmentos da economia, da sociedade, e a comunicação não é diferente. Seja pela TV, né? Antes tinha só meia dúzia de canais de TV aberta, hoje tem incontáveis, o streaming fala, né? As redes sociais, para mim, são mídias também, né? O Instagram é uma mídia, o Facebook é uma mídia. Os jornais impressos, né? O jornal no papel, aquele que a gente recebia em casa de manhã, realmente Itapetininga hoje, nenhum dos dois jornais está impresso. Folha de Itapetininga, nem Correio de Itapetininga. Agora, a velocidade que a tecnologia nos trouxe também favorece a velocidade da comunicação. Então, veículos como o Jornal de Itapetininga chegam no meu WhatsApp 1, 2, 10 vezes por dia, 20 vezes por dia. No momento em que as notícias acontecem, eu recebo aqui no WhatsApp. Então, a mudança, eu reduzindo simploriamente, é na mídia no sentido de meio, né, na forma como os fatos chegam para as pessoas. Mas a essência do jornalismo, eu acho que permanece a mesma. Mudou o formato. Perfeito. Aproveitando o gancho, quero perguntar aqui para o Rodrigo, que é uma surpresa muito boa aqui na imprensa de Itapetininga. Rodrigo, ainda muito jovem, está com o Jornal de Itapetininga, que é um projeto muito bem sucedido na internet. Então, eu pedi para o Rodrigo contar um pouquinho como é que foi esse projeto aí que você conseguiu montar. Comecei em 2019 com uma página chamada Jornal de Itapetininga. Seria mais um piloto ali para chegar para as empresas e falar assim, ó, dá para ter resultado na rede social. Só que aquilo começou a se transformar, as pessoas começaram a acompanhar a página, e aí eu vi um negócio. Eu falei, bom, ninguém está fazendo, falei, vamos começar a soltar notícias. Aí começou a ter um engajamento legal, e aí a gente, em 2019 não tinha aquela experiência de como é tudo novo, né? Então você começa a ver os veículos grandes que está dando certo, a maneira que está fazendo, a maneira que está produzindo, qual que é a tendência do mercado. E depois praticamente em 2020, eu criei o portal, e aí do portal a gente vem mudando cada dia a maneira porque como o Fábio falou, o impresso ele tem uma linha, né? O digital tem que ser muito rápido, é coisa instantânea. E também tem a questão, só que tem esse lado e tem outro também de público, né? Porque tem a sua bolha, o teu público, então aquilo que mais engaja na internet, né? Então, e de 2019 eu venho trabalhando da rede social, migrando para o portal, mas hoje tem a questão do WhatsApp, todas as redes, Instagram, né? Agora também em questão de podcasts, áudio. Eu quero ver se eu começo a trabalhar também com a parte de áudio. Então o Jornal Itapetininga, ele veio da linha, ele nasceu da internet, ele nasceu no Facebook. E aí do Facebook a gente veio migrando para o Instagram e para as outras redes sociais. Muito bom, muito bom. Acho que, Fábio, é mais fácil nascer do que se transformar, o nativo no caso digital, do né? impresso para um meio digital, né? Porque a gente vem acompanhando os grandes veículos aí, né? Eu queria que você falasse dessa transformação.
como é que você observa, né, daquele tradicional jornalismo do impresso para levar isso para um canal de TV como a TV Itapê aqui? O que você pode dizer? Ó, fazendo uma análise assim superficial, a mídia impressa, né, o último jornal é o Correio de Itapetininga, que circulou até pouco tempo, ele precisa ir para gráfica, é um carro que vai, um carro que vem, aí depois tem o motoqueiro que distribui para 100, 200, 500 mil casas, não sei, até chegar na mão das pessoas. Hoje ele migrou para o eletrônico, quando tem uma notícia ele manda, tanto no portal quanto no WhatsApp. Né? E não precisa esperar sexta-feira de manhã para ler o jornal. Né? Eu acho que esse é o grande sucesso. Agora, o que diferencia um de outro é a qualidade do conteúdo. Sabe? São todos parceiros, todos conhecidos, não vou dizer que tem um melhor do que o outro, Sim. mas é a qualidade, quantidade, credibilidade do conteúdo. Né? Que notícia que eu quero receber? Então, se eu não gostasse do Rodrigo, eu bloqueava ele lá. Não quero mais receber o Jornal de Itapetininga. Então, ele conquistou uma confiança, uma credibilidade. Assim como o Correio, a Folha também. A Folha já optou por um formato PDF, né? Que vai também quase todo dia para as pessoas. Aonde que entra a TVI? A TV Itapê entra forte nesse panorama, Edmundo, pelo conteúdo. Nós somos uma TV, primeiro, comunitária, né? Já é um diferencial. Nada contra, mas são veículos privados, né? Particulares, visam lucro. Não tem nada de errado nisso, não estou condenando. Mas Correio, Folha, Jornal Itapetininga são particulares. A TV Itapê é um espaço comunitário, que permite um bate-papo como esse, né? E a TVI, ela leva o conteúdo da nossa região, né? Então, quando a gente, também migrando para as redes sociais, o programa Telescópio, mesmo o Controverso, também circula pelas redes sociais, ampliando ainda mais a sua audiência. Mas o foco é o regionalismo, né? Alguém pode estar e deve estar nos vendo, Rodrigo, lá em Londres, naquele grupo do WhatsApp que eles têm lá, Itapetininganos pelo mundo. Por quê? Podem estar assistindo a gente ao vivo aqui. Mas o que nos une, a pauta, o conteúdo de interesse é Itapetininga e região. Então, o sucesso ou o fracasso dos veículos, não importa o formato dele, vale as rádios também, é o conteúdo, é a qualidade e o conteúdo, eu penso. Muito bem. O Rodrigo, falando do conteúdo, aí, pegando o gancho aí do Fábio, como é que foi? Você começou no site, como é que foi o padrão que você usou de matéria já no começo do site e como é que foi depois quando você atingiu as redes, as mídias, as plataformas digitais? Houve uma mudança? Que recurso que você usa? Você usa mais texto, mais vídeo? Teve diferença do que você fez no site para o que você está fazendo na rede social? Quando a página começou, ela começou pegando tudo que acontecia na cidade. E aí o sensacionalismo, ele te dá visualização. Só que aí você não tem filtro, aí você perde na credibilidade. Você perde na credibilidade. Você tem acesso, mas você perde na credibilidade. Você não checa o fato. A tecnologia ela veio para acelerar o processo, beleza, legal, em tempo real. Mas o cuidado que tem que ter com conteúdo, porque assim, antigamente fala coisa de 2019, você pega a página, alguém mandava assim, alguém desapareceu. Hoje eu faço diferente. Eu espero dar 48 horas, embora que, dependendo do caso, tem um boletim de ocorrência, se não tem... Mas você checa? Eu checo o primeiro fato, antes de publicar. Por quê? Porque eu sei que pode... nunca aconteceu isso daí. Mas eu prefiro ter essa preocupação ali de checar o que está realmente. E antigamente, então o que aconteceu? Quando eu fiz em 2019, tinha um engajamento, 700 compartilhamentos, mas era o sensacionalismo. Aí eu olhei e falei, não, tá errado. Em 2020 eu resetei tudo. Eu tirei muito arquivo do ar. Eu deletei tudo e comecei do zero novamente. Falei, não, agora tem que começar diferente. Que é checar o fato, ver realmente se aquilo lá é real ou não. Porque todo dia chega, não só aqui, com certeza na TVI, chega para vocês,
olha, aqui aconteceu tal coisa, mas às vezes não aconteceu nada. Tem um pessoal com colete azul numa vila tal, cuidado, é bandido. Às vezes é o cara do governo mesmo, da dengue, é o cara que está ali da prefeitura. Então, comecei com o texto, comecei as redes sociais, foto, o vídeo veio de 2 anos para cá, realmente trabalhar com reels em formato de vídeo, de entrevista. Mas geralmente era dentro do portal texto mesmo, que como os outros veículos fazem aí em questão de texto e imagem, né? Muito bem. Posso só acrescentar um Por favor. nessa questão aí, Edmundo? Esse cuidado com a credibilidade, né? Porque é fácil você ter engajamento com sensacionalismo, né? Realmente publicar foto de uma criança desaparecida. Nossa, isso tem uma repercussão muito grande. A gente recebe aqui e tem o mesmo cuidado. Ou seja, nesse cenário, nesse novo cenário de tecnologia, a gente precisa dar crédito para o jornalismo de qualidade, sabe? Porque viu, um texto mal escrito. Outro dia eu peguei um amigo, colega aí, que escreveu um texto completamente malicioso, tendencioso para a política, sabe? O título dizia uma coisa, aí você ia ler a matéria e dizia outra. Que é o clickbait, né? Isso, que é só em busca do clique. Não, mas se você fizer o clickbait que seja o título, que ele condiz com o texto, legal. Mas tem gente que a manchete ela é totalmente... Só para causar, como diz a só para ter o acesso. Só que aí prejudica a credibilidade. Na próxima notícia eu já não vou dar tanto crédito assim. Será que eu vou acessar aquilo ali de novo? Será que é real? Vou cair nessa de novo, né? O que prejudica muito, assim, hoje, que esse pessoal que quer ter esse like e solta nas redes sociais. É no grupo do WhatsApp, aí é nas redes dela, e acaba te prejudicando um pouco, porque aí você está levando porque é um trabalho, né? Mesmo que seja, tanto faz que antigamente você tinha que fazer ali, checar, depois fazer a diagramação, que dá um trabalho, e para escrever também dá trabalho. Só que as pessoas ela não vê isso, né? Então, quer dizer, o processo está mais rápido, hoje a notícia é muito mais rápida, só que aí tem essa questão desse pessoal que quer ser mídia, mas também não estuda o formato, não estuda tentar ter, quer mais o like do que ter a credibilidade, né? Uma outra questão, Edmundo, é a questão da interatividade. Então, os programas da TV Itapê, né, o programa Telescópio, depois de ser transmitido ao vivo na TV, depois de estar ao vivo no Instagram e nas redes, também são feitos recortes, que também alcançam uma audiência expressiva. E o público interage com aquela notícia. Não, Fábio, divirjo de você porque eu acho que está errado, ou concordo com você que está errado. Nós temos uma política editorial, uma política institucional, que a gente não apaga nenhum tipo de comentário, por mais desconfortável que seja, a não ser que seja ofensivo, né? Palavras de baixo calão, aí obviamente que a gente tira. Mas acontece da pessoa falar assim, discordo totalmente do que você falou na televisão. Eu respondo, ou seja, a mídia permite essa interatividade, né? As pessoas divergirem ou concordarem, ou palpitarem, darem pitacos. Isso aí a tecnologia enriquece o telescópio no período subsequente ao programa. Muito bem, perfeito, né? Então tá aí um lado bom dessa mudança tecnológica. Rodrigo, conta pra gente o seguinte, quando você encontrou na rede social uma grande apoio, alavanca aí para o seu site, você mudou alguma coisa no formato das notícias do site, já visando atingir mais a rede social, como, por exemplo, a própria pauta de assuntos? Ou você manteve do mesmo jeito e trabalha de forma diferente com a rede social? Eu trabalho muito com dados, com número. Então, eu testo muito o conteúdo. Então, já testei muita coisa que não... tem algumas categorias ali que não engaja, que é o meu público. Se você pegar hoje, muita gente acha que meu jornal é só policial.
né? Porque você só vê bastante, mas é um público que consome muito aquele tipo de conteúdo. Mas, desculpa te interromper, bem, na verdade, no impresso, também a página policial que puxava um monte de Também é jornal, muito... os grandes jornais, né? Então, isso pode ficar tranquilo que É normal. é um padrão, como diziam na faculdade, né? Para o jornalismo, notícia boa é notícia ruim, né? Infelizmente, né? Falei brincando, mas as notícias negativas chamam mais atenção, aí já é um problema de cultura, né, Fábio? Do que as notícias positivas. E por isso que a polícia acaba sendo uma grande alavanca de audiência de noticiário. E aí vai para essa linha, tanto policial, política, né? Mas o político também eu tento não... Porque o que acontece, um dia aqui na Telescópio eu ouvi pelo próprio Fábio que falou, o cara que é responsável do editor, existe viés político em qualquer veículo de imprensa. O cara dizer que não, que o veículo de imprensa não tem viés... existe isenção total. Porque Penso, né? tem. Então, você olha a linha dos... O que eu tento fazer? A gente está numa cidade que a gente sabe que é uma cidade que votou X num candidato, é uma cidade mais de direita, a gente sabe disso. Eu tenho a minha opinião política, mas não vou ficar batendo em políticos. Não é minha linha. A minha linha é só levar o fato do Jornal de Itapetininga. Tenho minha posição política. Tento não passar para o jornal. Mas o meu editorial policial, você vai ver ali a minha linha de esporte. Então eu tento levar uma linha, embora que não tem como o cara que é do editorial não transmitir isso. Sim, sim. Né? É muito difícil, até na forma de escrever, né? Porque você pode fazer uma redação, vou dar um exemplo, para te apertar um pouco. Como que você escreveria o ocorrido no dia 8 de janeiro? Foi assim, atos golpistas em Brasília ou manifesto democrático em Brasília? Eu colocaria invasão. Então, é uma parte da ideologia, né? Porque tem gente que diverge. Fala, não, lá só tinha pipoqueiro fazendo manifestação tranquila, velhinha com a Bíblia debaixo do braço. Mas aí tem os dois lados. Se você tem o viés, você tem um veículo de imprensa e você é extremista do lado da direita, você vai falar que tinha infiltrado que é pessoas inocentes. Se você é um veículo de esquerda e você vai falar que é golpista. Então, na minha opinião, aquilo ali, quem invade algum lugar, cara, se você quebrar a minha casa, primeiro que a pessoa vai apanhar. Quem vai fazer isso na minha casa? E quem faz isso, para mim, dentro da minha casa, não é uma pessoa do bem. Que quebra, entendeu? Sim, invasor. Perfeito. Mas tem a grande massa, tem o rebanho, tem a manipulação. Então, depende do veículo que vai soltar. Então, mas como você soltaria? Pessoas que invadiram. Perfeito, é isso aí. Você queria que eu falasse alguma coisa? Não, eu acho que você tem uma análise perfeita. A pessoa que invadiu. Por isso que eu sigo o Jornal de Itapetininga também. Muito bom, muito bom. Então, deixa eu aproveitar aí o gancho aí do Rodrigo, e depois o Fábio vai falar também. Qual que é o grande desafio do jornalismo digital, Rodrigo, hoje? Eu vejo Itapetininga agora... eu acho que daqui para frente pode melhorar muito. As empresas começar a olhar as agências para o digital. O que estraga, às vezes, é muito números fakes que as pessoas vêm vender. Por exemplo, meu portal deu tantos acessos e não teve. E, às vezes, o cara tem uma frustração, ele patrocinou lá um determinado veículo e não teve aquele resultado que ele queria ter. E aí acaba atrapalhando quem realmente tem. Eu acho que daqui para frente as agências vão começar a... Porque eu já perdi muito patrocínio, porque quando a agência chega para mim e fala assim, mas você não tem impresso, né? Você só tem digital. Eu acho que tem um pouco desse preconceito no interior. Mas eu acho que isso tá para mudar, né? Eu acho que a tecnologia tá aí e a gente também mostrou o resultado, né? Até porque não tem mais impresso para anunciar, né? Exatamente.
Olha, Edmundo, eu tenho acompanhado o surgimento de um outro portal aqui na cidade, que é o Xé.com.br. Xé com H, né? X-E-H. Perfeito. Que tem o projeto de ser um guarda-chuva de informações. Então, o jornal do Itapetininga quer compartilhar uma notícia que saiu no portal dele, joga lá também. A TV Itapê quer compartilhar, joga lá também. Os outros jornais, as outras rádios querem jogar lá. Ou seja, um guarda-chuva de notícias, respeitando a fonte. O jornal do Itapetininga mandou essa notícia. O jornal Correio mandou essa. A rádio tal mandou essa. Sabe, um guarda-chuva. Porque eu acho que o jornalismo está caminhando, se por um lado, no mundo globalizado, que nos abre para o mundo inteiro, por outro, eu vejo fortalecer o jornalismo local, regional. Né? Às vezes eu publico uma notícia lá no site da TV Itapê, Lula não sei o quê, Bolsonaro não sei o quê. Tem um alcance, tem um determinado engajamento. Agora, se eu falo do posto de saúde aqui da cidade, o engajamento é muito maior, a interatividade é muito maior. Então as pessoas querem saber aqui do que está acontecendo aqui, sabe, localmente. Então é global por um lado, mas fortalecendo o local também. Perfeito. Rodrigo, você, dentro do seu leitor, das pessoas que acompanham o site, você percebe as pessoas conseguindo diferenciar esse jornalismo, você como jornalista, sério, fazendo as checagens, como você falou, desse turbilhão de informações que invadem a rede social e as pessoas acabam acreditando nelas, que são muito bem feitas, inclusive. Você consegue ver que as pessoas estão sabendo definir, sabendo entender o trabalho jornalístico diferenciado dessas informações? Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas, ela ainda tem, vamos assim, de 100 pessoas, eu acho que 90 pessoas ainda ela não entende o digital. Ela acredita em tudo que vê na internet. E isso prejudica muito com a desinformação. Então, se você olhar hoje o tiozinho, porque o cara olha só a manchete e a foto. É o primeiro, é só ali. Aquilo ali, ele já tem a opinião dele. E a desinformação, isso tá, para a gente tentar, é o quê? Tentar todo dia mostrar que realmente você tá levando a verdade, você criar, você começa, eu percebo às vezes, dependendo da pauta que eu não publico, que tem gente que fala, você não vai publicar hoje tal coisa, porque o cara tá esperando de você ali, porque você se torna para ele a referência para aquele público. Então, só que aí tem quando um determinado conteúdo passa por um grupo de WhatsApp, se ele passa a informação correta, legal, mas tem gente que ele vai pela manchete e pela bolha dele. Então, se a bolha dele soltar uma manchete em tal veículo, que talvez nem é veículo, e o cara montou, porque hoje qualquer um pode montar um portal. Não, a gente pode fazer uma transmissão ao vivo aqui, né? Eu anunciar qualquer coisa e pronto, eu viro um blogueiro. Né? Dou um nome aqui de Fabio News e pronto, né? Me porto como se fosse um veículo de comunicação. Para despertar audiência, basta o sensacionalismo. Né? É fácil de você ter engajamento. Então, fazendo um pouco de palhaço, um pouco de brincadeira, né? Um pouco de tubinho, um pouco de ser um pouco alternativo, para chamar audiência. Mas isso não é jornalismo, não tem checagem nenhuma da notícia, como falou o Rodrigo. Então, só que as pessoas, eu acho que são influenciadas. Então, aproveitando o que você falou da questão do jornalismo, e como é que você percebe esse esvaziamento do jornalismo, essa falta de credibilidade do próprio jornalismo vem passando, né? Que de uma certa forma abriu para esse monte de coisa, né? Claro que tem aí intenções, tem os robôs que divulgam, mas assim, também por conta dos últimos anos, o jornalismo foi muito atacado. Sim. E hoje, muita gente prefere não acreditar
até vai ver essa outra notícia, porque ela não quer acreditar naquele veículo jornalístico. Como é que você vê esse fenômeno? É um fenômeno mundial, na verdade, né? Edmundo, temos tempo, né? Sim. Então, nas próximas 4 horas eu explico, que é o seguinte, a minha visão. O mundo realmente está passando por um momento de intolerância e de extremismos. Então, as pessoas, Rodrigo, querem acreditar naquilo que elas querem acreditar. Elas já estão pré-concebidas a acreditar nisso ou naquilo. Então, por mais que saia no jornal de Itapetininga, saia na TV Itapê, é isso, é isso, é isso, é isso, a pessoa não ouve. Então, isso daí foi movido, né, no Brasil particularmente, foi movido por uma campanha política, assim, intencional, com o objetivo de descredibilizar as instituições. Né? Descredibilizar tudo, Globo lixo. Né? Globo lixo, você generaliza isso para qualquer fonte de informação que seja do meu desagrado. Né? Então, essa intolerância está levando para a população esse extremismo. Ou eu sou de esquerda ou sou de direita, como bem falou Rodrigo. Então, o de esquerda só ouve notícia que interessa para ele. E o de direita só ouve notícia que interessa para ele. Isso empobrece o diálogo, o debate. Né? Eu posso divergir dele, mas a gente conversa. Eu saio mais rico da conversa, ele também. E eu não preciso fazer ele mudar de ideia. Nem ele fazer mudar de ideia. Eu poderia pegar hoje o Jornal de Itapetininga e ir para a linha. Esquerda ou direita? Pegar uma bolha e falar, aí se ganha dinheiro com a AdSense, por quê? Você tá com aquela bolha ela te dá audiência todos os dias. Só que aí você fica escravo só num conteúdo. E o dia que você tentar mudar, aí você perde aquela audiência que você tinha, aí você não tem mais credibilidade de falar, vendido, tal, fala tantas coisas, e aí você perde o teu público. Então eu acho assim, leva o fato, tem a opinião, só que aí que tá hoje, você levar a opinião, mas já com viés, você levar a tua opinião é uma coisa, mas você já tem o viés. Botar o veículo com a opinião, né? Exatamente, e aí você acaba, tipo, eu não vou ouvir, eu não vou assistir e eu não vou ler. Então, hoje em dia tá difícil. E aí as pessoas também confundem. Porque você pega uns senhores de idade, esse público aí que tá no WhatsApp. Acredita na tia do Zap. Ele acredita naquilo que foi compartilhado. Mais do que... Não adianta você gravar um vídeo. Ou só se for aquele político que ele tem de estimação, que ele vai acreditar na fala. E agora, com IA, com tantas coisas, piorou. Porque... mais às vezes a pessoa acredita que é a pessoa que falou, e não falou nada, né? Mas eu penso, Edmundo, Rodrigo, que o papel do jornalista, o papel do jornalismo com credibilidade, se torna, portanto, ainda mais relevante, sabe? No sentido de debater. Nós temos pessoas aqui, políticos, que usam redes sociais com maestria. Né? Pega o Rodrigo Manga, lá de Sorocaba, né? Sabe buscar engajamento, né? Mas também de uma forma meio palhaça, só busca engajamento. Reforça o papel do jornalismo de mostrar os fatos. Mas Sorocaba não tem aquela praia mais bonita que Florianópolis. Mas tem um lado, se a gente pegar estrategicamente, se ele levar, né, porque assim, todo mundo olhava a política, aquele negócio já os marqueteiros já projetado, toda a vida foi. Sim. O digital, ele veio... O que o Manga faz, que para mim eu acho fantástico, é o gancho que ele tem, que é o gancho para chamar atenção. Você tem que ter atenção e retenção. Se você não chamar a atenção da pessoa, mas ele leva a informação. A mensagem ele engana chega. A população, ele ludibria a população. Sorocaba não tem praia melhor que a de Florianópolis. Sorocaba não distribui Big Mac para as crianças. Não tem guarda-chuva nos pontos de ônibus. Então, ele está fazendo propaganda eleitoral. Isso eu acho um erro, porque ele é o chefe do executivo. E está usando em benefício pessoal, né, para a carreira política dele. E não o que um prefeito, todos os prefeitos têm, que é informar o que é de interesse público. E não de interesse do prefeito. Mas aí ele está na rede social dele, né? Mas ele não trabalha, não?
Ele tem que trabalhar para mas eu posso pegar um final de semana e ter 10, criar 10 todo dia aí. conteúdos. Até quando a Polícia Federal bate na porta dele, ele grava vídeo também. Mas assim, aconteceu um fato aí, eu fiz eu coloquei lá uma notícia de uma cidade que a Polícia Civil investigou e teve um veículo de imprensa que falou, não, aquilo lá não tem que ficar dando publicidade. Essa pessoa, esse veículo não gostava não é TVI, não gostava do manga, falou, não, lá estava certo a polícia fazer, que é o mesmo investigativo. Sim. Então, por quê? Aí você olha, o cara que está dando a notícia, ele tem um viés. Então, ele não gosta de um, mas do outro, ele passa o pano. Então, eu acho que... Então, não deu opinião. Mas a professora Evenise, que é a coordenadora do curso de jornalismo da Uniso, ela falou uma coisa que eu acho que explica bem isso, Rodrigo. Se houver interesse, seja financeiro, patrocínio, seja ideológico, deixa de ser jornalismo. Então, assim, tem veículo de comunicação que optou por tomar uma linha ideológica bem clara, não esconde de ninguém, tem um posicionamento muito claro, só que aquilo não é jornalismo. Não é feito por jornalista, aquilo é feito por empresário, porque o interesse é vender, é ganhar dinheiro com aquilo. Então aquilo não é jornalismo. Mas os jornais do passado, eu digo Brasil, talvez o mundo, era um político que hoje tem as opiniões das pessoas. Por exemplo, o meu jornal é independente, a TVI é independente, não tem um político. Sim. Mas antigamente tinha. Não sei se tinha, eu acho que o jornalismo de credibilidade, eu acho que não. Políticos donos de jornais? Não, mas aí esses podiam perder a credibilidade, mas você pega o Estadão, a Folha, o próprio Sistema Globo, Sistema Bandeirantes, esses não estão vinculados a políticos. Tem comentaristas com opinião, isso eu acho que deve ter mesmo. Né? Toda empresa é uma empresa jornalística que também tem os seus objetivos e acaba transitando tanto no meio político como no meio do mercado. E mas isso também influencia, né, Rodrigo? Se eu colocar o meu veículo a serviço da campanha de prefeito do fulano, ele deixou de fazer jornalismo. Sim, mas isso está acontecendo muito. Então, mas não é jornalismo, são empresários montados numa rádio. E aí todo mundo monta um portal, aí fala, não, tá... É portal independente. Portal independente. E não é independente. E tá lá para fazer campanha para A ou para B. Sim. Mas agora a questão de você ter um lado também político não tá errado. Não, você não. Você deixar muito claro isso aí. Não. Você pode um dia chegar e escrever minha opinião, editorial. Eu acho que o São Paulo Futebol Clube é o melhor time do mundo. Você está declarando que é uma opinião. Mas como notícia do jornal do Itapetininga, não. Sim. Essa é uma opinião pessoal. O Edmundo pode dar uma opinião, o Fábio pode dar uma opinião, mas como apresentador do programa Controversa, a TV Itapê não tem uma opinião, um lado. Né? Eu tenho mas aí, para vocês dois aqui, vocês acham que, eu digo no interior, o político, tanto vereador, deputado aqui, tanto prefeito, assim, geral, nas cidades, acho que elas estão preparadas para o jornalismo que ele dá opinião local, porque hoje tudo gera processo, né? Você não pode falar do João, que o João já vai ficar bravinho, né? O político, né? Acho que hoje em dia tem que ter ou não? Eu essa acho que opinião tem que municipal. Ter. O jornalismo não é feito para agradar prefeito nem vereador. Uma coisa, eu falar assim, Câmara de Vereadores deixa a desejar quanto a sua produção. Fica dando prêmio de título para não sei o que, o bispo Dom Luiz nem chegou em Itapetininga, ninguém já virou cidadão itapetiningano. Eu faço essa crítica abertamente à Câmara Municipal, mas não cabe processo. Isso é uma opinião. Né? O problema é só falar que alguém está roubando, um vereador Sim. A, vereador B, aí merece processo e tem que ser responsabilizado porque redes sociais não é terra de ninguém. Né? A internet não é. Agora, crítica, isso ajuda o político a amadurecer, a melhorar, e a gente é meio que guardião da cidadania, né? E a pergunta que você fez para mim, eu volto. Na sua manchete, 8 de janeiro seria o quê?
Um autogolpista. 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 É. Ah. Não, o PGR deixou isso bem claro aí na denúncia aí. O bom de trazer jornalista é que acaba tendo controvérsia aqui no programa, né? O jornalismo é para ter mas mesmo, eu vou... Se fosse para a gente concordar... Infelizmente, eu vou ter que pedir para vocês fazerem as considerações finais, porque o nosso amigo Johnny ali está sinalizando já alguns minutos Acho aqui que é censura isso, não é? Para encerrar o programa. Então, Fábio, faça suas considerações finais. Viu, Edmundo? Primeiro, quero agradecer o convite, Rodrigo, pela riqueza aí da pauta que o Edmundo propôs aí. E quero reforçar a importância que o jornalismo, que os jornalistas têm cada vez maior diante de uma internet, cada vez mais cheia de gente irresponsável, inconsequente, disseminador de fake news, que é uma desinformação que, pega o assunto vacina. Eu acho um crime contra a humanidade pessoas fazendo campanha contra a vacina. Isso aí é um crime contra o crime humanitário, isso. E são pessoas com interesse político, ideológico, usando o microfone de uma rádio para falar isso aí. É um crime isso. Então, parabenizar o Rodrigo pela independência, pela clareza, pelo desejo de checar uma notícia antes de publicar. Eu acho que é isso que dá credibilidade para o jornalismo. Muito obrigado. Perfeito. Rodrigo. Quero agradecer pelo convite aí, conhecer você, né, Edmundo. Aí, e tô aberto aqui, quem quiser conhecer o Jornal da Itapetininga, acesse as redes sociais aí, @Jornal do Itapê. Segue nós, a gente aí, acompanha nosso trabalho. Obrigado aí. Muito bem, muito bem. Eu sigo. Eu sigo também. Quero agradecer ao Fábio Miranda, Obrigado. TV Itapê, apresentador do Telescópio. É gostoso ser entrevistado, sabia? Mais gostoso que entrevistar, acho. E agradecer o Rodrigo Roque, que é do Jornal de Itapetininga. E agradecer a audiência, sua audiência. Até o nosso próximo encontro.